Vamos ver algumas imagens do jogo, porque a partir daí a gente vai ter algumas coisas para comentar. Eu separei algumas imagens, principalmente imagens defensivas do Santa Cruz, tá? O primeiro tempo, eu vou acompanhar a relatoria de ontem. No primeiro tempo, apesar da gente não ter jogado muita coisa, nós passamos muito poucos sustos, né? Apesar disso, eu tinha dito que a gente havia se defendido bem. Revendo os lances, eu não acho que a gente se defendeu bem, tá? Eu acho que o ataque do Sport, então essas coisas todas, não conseguiu aproveitar melhor o espaço que a gente deu nesse jogo. Nesse lance aí mesmo, a gente tem uma bola em que eu acho que o nome desse jogador que tá com a bola é Adalberto, se não me falha a memória. Ou é Dalbert, Dalbert. acho que é Dalbert, isso. Veja o espaço, o buraco que tem entre os nossos volantes e o jogador que tá chegando ali, que eu acho que é Lene Lobato, acho que é o nome dele, que tá chegando ali na entrada da área. O Dalbert, ele toca a bola para a entrada da área ali na meia-lua, para o jogador que vem chegando do esporte. Ele finaliza, mas não finaliza muito bem. E aí Rock Kennedy pega a bola. Vendo por outro ângulo, olha o buraco que existe entre a nossa linha de zagueiros. Totti dando um confronto muito ruim ali. E olha onde está Lucas Siqueira, Balotelli e Israel nessa jogada. Olha o buraco. Esse buraco na entrada da nossa área, desde o jogo contra o Maguari, que está evidente. E eu Desde o volto jogo mais um pouquinho, viu, Maurício? Esse buraco aí, ele veio já lá daquele jogo contra o 13. Contra o 13 a gente viu lances como esse, mas que foi corrigido ali, diminuiu. Mas, assim, isso aí eu vi lances assim, várias vezes contra o 13, desse mesmo esquema aí. E curioso porque você tem um time que, pelo menos na teoria, tá jogando sem bola, né, na marcação, era para estar um pouco mais atrás da linha da bola, e você tem aí volantes correndo para trás, tem meio-campista ali correndo para trás, então não tem cabimento um lance desse. E esse buraco, ele não foi só defensivo, né? Ofensivamente também ele existia e por isso que a gente não conseguiu evoluir no jogo ontem ofensivamente. Próxima imagem. Essa jogada aí também, para mim, meu amigo, revendo hoje, eu falei, não acredito nisso não. Esse jogador que tá com a bola no pé, ele é um zagueiro do esporte, tá? Ele vem carregando a bola desde a área defensiva do esporte. Ele chega na intermediária do Santa Cruz. Aí ele chutou. Ele chutou, o chute não foi bom, foi para fora. Mas observem o posicionamento de Lucas Silva. Lucas Lima. Observem que nós temos os nossos volantes olhando para a bola. Lucas Lima basicamente só entre dois volantes ali, entre Israel e entre Lucas Siqueira. E por uma precipitação do zagueiro, ele não enxergou que existia ali a possibilidade do passe para Lucas Lima. Eu estou vendo coisa, eu estou errado, ou essa marcação também está errada? Não, o que está errado aí é o zagueiro não ser acossado, sair da sua área com liberdade para chegar nessa posição e chutar a bola. Né? Isso aí é que está errado, porque essa bola, se ela fosse tocada para Lucas Lima, ali a depender de. Porque a gente não está com vídeo, mas a depender de se esse jogador tiver ali parado na sua posição, ele vai chegar em Lucas Lima para abafar o chute. É porque no vídeo fica mais claro mesmo, o Lucas Lima fica mais livre. O que tinha que ter acontecido era esse zagueiro não ter chegado aí. Tá? E esse foi um dos pecados que a gente cometeu, inclusive no primeiro gol, que era Thiaguinho não estar voltando na marcação como deveria. Entendeu? Tanto Thiaguinho quanto Vini Moura. Foram duas peças que falharam muito ontem nessa marcação. Thiaguinho tá ali no meio do campo, né? E Vini Moura, pelo que eu tô vendo, tá ali correndo no meio, voltando atrasado também na jogada.
E é observar também, né? Porque a gente tem aí só pega um parênteses, abre um parênteses em relação a esse lance, porque às vezes a gente fala muito, né? De um time milionário, de um time com a folha salarial lá em cima, com as peças de qualidade, isso, aquilo, outro. Mas você vê aí que é um adversário que não tem compactação, que é um adversário que está aí, ó, um zagueiro tendo que armar a jogada, você não tem a aproximação de um meio-campista ali, de um volante de qualidade para sair com a bola. Então, assim, é um time muito preso em determinados momentos ali, muito travado. Então, assim, você vê que se você tiver um mínimo de organização ali defensiva, você contando, olhando por essa imagem aí, se você consegue dar um bote e roubar a bola num zagueiro desse, você consegue puxar um contra-ataque, aí pega a zaga praticamente desprevenida. E foi até um lance parecido com esse que saiu o gol do Náutico contra o Sport lá. O Náutico conseguiu roubar a bola na intermediária defensiva, conseguiu puxar o contra-ataque e aí a zaga está totalmente exposta. Então, acho que a questão maior do Santa Cruz, eu até peguei uma estatística, depois eu vou estar falando aqui, do que fazer em determinados momentos também sem a bola. O problema não é só quando tem a bola, no momento de decidir no ataque, mas também no posicionamento dos jogadores, que às vezes me parecem um pouco perdidos ali na marcação, quem é para sair, quem não é. E às vezes fica dois jogadores marcando um ponta, por exemplo, como está ali, acho que é o Rodrigues na lateral esquerda. Então é também uma coisa para se observar e se corrigir para o próximo jogo. Vamos pro próximo. Esse é o lance do gol. Esse é o lance do gol. É o lance. O Thiaguinho parou na marcação. Mais uma vez. Simplesmente isso. Oi? Um lance que só acontece porque Thiaguinho parou na marcação. Thiaguinho não acompanhou o jogador. Entendeu? E aí também a Eu falha entendo o que você está falando. Eu entendo o que você está falando. Mas, veja, tem ali os dois atacantes do Sport. Quem está dando o primeiro combate neles são os dois zagueiros. Porque isso, para mim, não. Porque ele veio livre, Matheus. Os volantes estavam marcando seus jogadores. Entendeu? E ele passou livre porque Thiaguinho parou na jogada. Passou livre porque Thiaguinho parou na jogada. Entendeu? Tu tá vendo Lucas Siqueira nessa jogada aí? Bicho, pela foto é complicado, bicho. Se fosse vídeo era muito melhor. Tu tá vendo Siqueira, o jogador do Lucas Sport Siqueira desse tá lance. cobrando. Lucas Siqueira desse lance, Matheus, eu prestei atenção, logo no começo da jogada, no meio de campo, ele deu combate a lá Lucas Siqueira. E ficou por lá mesmo. Ele, na verdade, foi o primeiro cara. Ele deu uma corridinha de migué e ficou por lá mesmo. E a jogada prosseguiu. Entendeu? Lucas Siqueira tá ali do lado do capitão do Sport, tá com a braçadeira ali amarela no braço. Ele tá ali do lado dele. Lucas Lima, pronto. Ele tá do lado do Lucas Lima ali. E foi isso mesmo que o André falou. Ele foi dar combate na área de defesa do Sport, na intermediária do Sport. A jogada evoluiu e ele não acompanhou a marcação. É papel ele não acompanha nunca, ele não tem velocidade para acompanhar, entendeu? Mas por quê? Aí a minha pergunta é essa: isso é indicação do técnico? É indicação do técnico ou ele tirou da cabeça dele fazer isso? Eu não sei. Mas aí também é outra coisa que não foi a primeira vez. Contra o Náutico nos aflitos, teve um lance parecido com esse. Já no segundo tempo, acho que tinha acabado de entrar Everton Felipe. Eu acho que foi Everton Felipe que tinha acabado de entrar. Mas quando eu olhei para o ataque ali que estava atacando para a barra da torcida do Santa, eu vi era Lucas Siqueira correndo atrás de zagueiros ali para tentar roubar a bola. Então, assim, eu acho que não é uma coisa na hora de cabeça, possa ser que seja alguma coisa passada para ele ali, porque não é a primeira vez, em alguns jogos já tem acontecido isso. Certo, vamos para a próxima aqui. É a jogada do gol ainda, essa daí. E olha o espaço. Olha, não tem como, cara, não tem como. É muito espaço na frente da área.
é muito espaço na frente da área do Santa Cruz. Sabe? É muita liberdade para tocar. Não tem condição isso, não. E eu tô vendo aqui, pessoal falando, Thiaguinho não teve culpa. Thiaguinho teve total culpa no lance. Esse jogador que estava com a bola era o último homem do Sport lá atrás. Foi o volante que recuou para fazer a saída de bola. E Thiaguinho era o marcador dele. Ah, mas Thiaguinho tem que voltar. Tem que voltar. Não tá marcando o cara? Entendeu? Saiu. Na hora que Thiaguinho para na marcação do cara, o cara fica livre. E aí, mesmo que eu tô marcando aqui meu jogador. Eu sou o volante, tô marcando Lucas Lima, vamos dizer. O outro volante tá marcando Lobato, vamos dizer que Monteiro Lobato, o zagueiro o outro volante tá marcando. Thiaguinho parou na marcação e o jogador ficou livre, eu vou ter que abandonar o meu jogador para ir dar combate. E de qualquer maneira vai sobrar um livre no meio campo. Entendeu? Agora. E Vini Moura? Meu irmão, quem estava marcando o jogador. Não, eu não tô dizendo o que você tá falando, não. Eu tô dizendo, Vini Moura, onde Vini Moura tá? Vini Moura não ataca, Vini Moura não defende. O que é que Vini Moura tava fazendo ali? Eu tava em casa, eu sentado no chão, assistindo o jogo, eu acho que eu tive mais participação que Vini Moura nesse Mas jogo. Vini Moura não pode ser, ao mesmo tempo, aí tá danado. Vini Moura não pode ser o volante que tá aguardando a turma do Sport vir para a área, não. Ele tava lá na frente, entendeu? Ele tava marcando o Chico. Ele tava cercando o Chico, são dois zagueiros. O que é que fez o Sport nesse jogo? Mais ou menos o que fez no Arruda, só que de forma diferente. No Arruda, tinha os dois zagueiros do Sport, Antônio Carlos e Chico, salvo engano. E eles não foram bem na construção, porque o Santa Cruz armou o time, marcou o meio de campo do Sport praticamente homem a homem e deu a bola para os zagueiros, né? E a gente tinha falado isso aqui essa semana. Olha, eu acho que o Sport vem diferente. O Sport vai vir diferente. Ou ele vai recuar um dos volantes para fazer essa construção de jogada. Então, o que aconteceu? O zagueiro central, o João Silva, parece o português, que foi esse do lance anterior, ele passou o jogo todo construindo a jogada do Sport. Deve ter sido treinado por ele lá, porque sabia que a marcação no meio campo Santa Cruz ia ser forte. Entendeu? Então, quando o jogador do lance anterior, o jogador avançou, por quê? Porque estava todo mundo realmente esperando o toque de bola para um ou para outro, para a marcação encaixar, e esse cara, zagueiro do Sport, ele veio com a bola dominada o tempo todo. E ele fez isso o tempo todo, principalmente no primeiro tempo. E por que ele fez isso o tempo todo? Porque não tinha combate lá na frente, porra. Mas o combate lá na frente, Matheus, veja, isso aí é mais ou menos estratégico mesmo, para deixar a bola com o zagueiro, porque se ele perde essa bola, combate, chegando no meio de campo ali, ele perde a bola, o que aconteceu? O João Pedro tem uma enfiada nas costas dele, e no lateral direito, isso é tudo estratégia, entendeu? Deixa a bola com o zagueiro, mas a linha da frente recua para o meio campo. Eu acho que esse jogador passar ali e ficar esperando. Eu acho que exatamente nesse gol do Sport, eu acho que houve uma troca na marcação. Que você pode observar que no lugar onde Lucas Siqueira deu o primeiro combate, que devia estar ali é Thiaguinho. E no lugar onde Thiaguinho estava, teoricamente, era Lucas Siqueira para estar. Thiaguinho não é para estar no meio de campo ali, não. O Thiaguinho é para estar ali na ponta. E foi na ponta que Lucas Siqueira deu o primeiro combate. Só que Lucas Siqueira é extremamente lento. Entendeu? Eu não tô absolvendo Thiaguinho, não. Ele parou realmente de correr. Só que eu acho que houve uma invertida ali de marcação. Quem deveria estar ali era Lucas Siqueira, fazendo aquele combate. E o Thiaguinho foi naquela posição ali que Lucas Siqueira estava, que recebeu o primeiro combate, entendeu? Assim, tá, gente? Essa imagem, para mim, ela é absolutamente... E merda tá a mesma coisa, sinceramente. Oi? Foto e merda tá a mesma coisa também. Não, essa imagem, para mim, é absurda, cara. Esse buraco, como é que a gente tá jogando com 3 volantes e a gente não tem ninguém dando combate ali, cara? É absurdo. E vamos também lembrar, e veja bem, vamos também lembrar uma coisa que tá todo mundo esquecendo aqui. Esse gol do Sport, esse lance, houve uma jogada inteligentíssima de Lucas Lima, que ele praticamente deu uma bola de primeira e teve 2 jogadores, pelo menos um jogador do Santa Cruz,
que caiu de bobeira nessa jogada, entendeu? Então, pensa-se o quê? Que Lucas Lima pega a bola, vai pentear a bola, etc. Ele simplesmente deu um toque, eu acho que foi de calcanhar, ele deu um toquezinho de primeira, justamente para esse volante aqui que veio na corrida. Passou livre sem marcação. Sim, porque ele já veio praticamente livre lá atrás, entendeu? Sozinho, porque pararam na marcação. Aí você pergunta, e o cara de um ataque vai voltar? Vai. Hoje se volta. Vinícius Júnior volta, Rafinha volta, qualquer ponta desse de qualidade volta para marcar. É isso. Entendeu? É o futebol moderno. E talvez esse seja o grande ponto para Itamar preterir Rafinha no time, né? Justamente. Porque eu não acho que a gente pode contar com ele para marcação. E Itamar quer que todo mundo marque. E se botar Rafinha e Siqueira no mesmo time, meu amigo, aí lascou. Olha, se colocar Rafinha, Siqueira e Galhardo, meu amigo, vai ser um rombo desgraçado. E nenhum dos três tem condição de marcar. Em 2020, Mauro, a gente tava num jogo lá na arena. Tu vai lembrar disso. Que Didira correu para pegar a bola bem devagarzinho. O cara falou: Didira, chama o Uber pegar na bola. Rafinha em campo. Tem que chamar um Uber para chegar na bola. Outra jogada aí. Mais uma vez. Olha o espaço na meia-lua do Santa Cruz. Olha isso. Nessa jogada aí, se eu não me engano, foi o Dalbert novamente. Ele segura muito a bola e não libera a bola para a entrada da área ali. Ele toca para dentro da área para Lucas Lima. Mas olha esse espaço. Não dá, cara. Não dá. A gente ter acabado o primeiro tempo 1-0 só é porque também o ataque do Sport não é essas coisas todas. Não tem porque qualidade, não. Espaço para criar tinha demais. Muito espaço. Aí se fosse um time de extrema qualidade em finalização, ofensivamente, tá? Esse time tinha com certeza feito muito mais gols do Santa Cruz ontem. Principalmente no segundo tempo, né? Nessa jogada aí, primeiro tempo até pode falar. Nessa jogada aí, a gente paga o preço de não ter um centroavante. Inclusive, quando o Rafinha finaliza, a bola vai para fora, ele chama a atenção de todo mundo que tá ali na área. Porque teve jogador que foi por meio de... Esse daqui que está perto da marca do pênalti, não sei se é Balotelli ou se é Israel, eu acho que ele dá um passo para trás. Ao invés dele ir para o gol, ele deu um passo para trás, como se estivesse imaginando que Thiaguinho desse um passo para trás, entendeu? Tanto é que Thiaguinho reclama, porque realmente não tem ninguém ali, ó. Não tem ninguém. Isso aí, Thiaguinho fez uma jogada muito boa, né? A qualidade de Thiaguinho é o quê? Ele tem velocidade, ele se infiltra muito bem nas costas da zaga. Ele no 1 contra 1, ele vence as batalhas do 1 contra 1, ele dribla o jogador. Né? E qual é o lado negativo total de Thiaguinho? É finalização. Nesse caso aí, Thiaguinho fez uma jogada inteligente, driblou o jogador do Sport, que quase que cai no chão, né? E esperou muito que alguém entrasse ali naquela pequena área para ele poder fazer o passe. E ninguém entrou. Né? Por que ninguém entrou? Porque não tinha centroavante. No time não tinha centroavante. E foi por isso que eu falei, tanto no pós-jogo, certo? Sobre como o Itamar teve 15 dias para mudar as peças e o esquema e não mudou PN. Entendeu? Porque nós temos centroavante hoje. Tanque tá aí, porra. Vocês acham que Itamar errou ao entrar com Vini Moura e não com Tanque? Errou e muito. 15 dias, porra. Pra fazer algo diferente. Não é pra mudar tudo, não. É pra fazer algo diferente. Isso aí não foi gol, porque não tinha uma merda de um centroavante. Eu não vou criticar Israel, porque Israel é um volante que tá jogando de ponta. Inclusive, e não sabe fazer uma movimentação de centroavante. Quem começa a jogada é Israel.
Ele faz o lançamento, ele tá perto da meia-lua do meio de campo, ele faz o lançamento para Thiaguinho. Thiaguinho consegue fazer a jogada e ele já aparece ali na marca da cal ali, né? Do pênalti ali. Mas ele não é atacante, né? E também, Justamente. se a bola chegar nele, talvez ele não fizesse o gol, como ele não fez contra o Náutico, por exemplo. Tem um Itamar lance tem que. teimosia quando ele bota na cabeça esse Vini Moura. Se sábado Itamar entrar com Vini Moura, se eu tiver do lado de fora do Arruda, eu vou embora. Se eu tiver dentro, eu saio e vou embora. Se ele entrar com o mesmo esquema, eu não fico, não. Ele vai matar o estopor, eu mesmo não. E, Maurício, isso que tu falou aí em relação à referência centroavante, né, de ter colocado o Tanque, se você for olhar, teve um lance do gol do CRB contra o Sport, que muito dentro com essa jogada, o ponto esquerda do CRB entra pela esquerda de ataque ali, cruza a bola praticamente livre na área, tava aquele... Esqueci o centroavante do CRB agora. Anselmo Ramon. Anselmo Ramon, praticamente livre ali dentro da pequena área. Porque essa zaga do Sport também tem umas falhazinhas que me ajudam, viu, também. Agora, o que eu vejo em relação se você for pegar tanto defensivamente quanto ofensivamente, é a compactação. Não é um time que ataca em bloco e que defende em bloco. Não, você vai ver, tá o volante no meio, tá o volante no ataque, tá o ponta atrás do zagueiro. Então, assim, tem muitos erros assim de compactação, até mesmo nessa questão sem bola, com bola. E normalmente a gente não via, pelo menos esses erros que o Santa Cruz está apresentando, tinha outros. Mas esses específicos que a gente está falando aqui, não era erros que Itamar costumava cometer. A gente viu Itamar, até que questionava muito, porque Itamar era defensivo, defensivo, defensivo. Mas os times de Itamar sempre teve essa compactação, sempre se defenderam razoavelmente bem. Então, assim, me causa estranheza muito isso. Me parece que, às vezes, os jogadores não estão conseguindo assimilar, porque realmente é muito espaço, não é aquele espaço de final de jogo, não é aquele espaço com um jogador a menos. Você está ali com os 11 homens, os 10 de linha ali, ainda dentro de campo, mas que uns erros na marcação que não acontecia. E vem se repetindo, jogo após jogo. E só trazendo só um detalhe que eu tive a curiosidade de ver. Santa Cruz, naquele jogo que ganhou de 1-0 contra o Sport teve, acho que quase 60 e poucos por cento de posse de bola. Vou pegar aqui exatamente. O Sport teve 62% de posse de bola. Naquele jogo a gente venceu de 1-0. O Santa Cruz teve 38% de posse de bola, mas vou finalizar 13 vezes. Nesse jogo de agora, o Sport teve menos posse de bola. O Santa Cruz teve 41%, eu acho, 42% de posse de bola. E teve mais a bola, mas não conseguiu finalizar. Então, assim, o que é que eu tirei desses números aí? O Santa Cruz, quando tinha a bola, sabia o que fazer no jogo no Arruda. Era um time que ia para cima, que tentava o ataque. E já nesse jogo, não. Era um time que, quando tinha a bola, às vezes não sabia o que fazer com a bola. E perdia oportunidades em cima de oportunidades, não conseguia criar chances claras de gol. Então, assim, muitos erros que eu vejo, tanto ofensivamente quanto defensivamente, e me preocupa porque as peças que a gente deveria ter para corrigir esses erros não estão rendendo. A gente vai olhar aí, tira a Vini Moura, quiser botar um ponta, jogar João Pedro por meio, botar a Vini Moura na ponta ali, algum lugar, algum ponta no lugar dele. Não tem. Vai botar quem? Jonathan Ribeiro? Vai botar Esquilo? Não tem condições. Então, assim, até em relação às peças de reposição, para você tentar uma coisa diferente, para você realmente desafogar um pouco também Thiaguinho, você não tem como. Você não tem como, porque não tem peça no elenco para trazer uma diferença. Rafinha ainda não mostrou para que veio. Matheus Melo nem se fala o que tem A gente apresentado não nessa tem peça temporada. diferente, não. Então, assim, A é gente não tem muito peça complicado diferente também nenhuma, pelas não. peças que estão rendendo. O diferente da nossa é o conjunto, que não tá aqui, não tá bem. Entendeu? É o conjunto que não tá bem, infelizmente. Ó, Olha, muito se fala, André.
Veja, em relação ao conjunto que não está bem, é preciso a gente dizer uma coisa. Faz umas 3 ou 4 partidas que João Pedro não vem jogando bem. Muito mal. Tudo bem, ele deu aquele passe para Tiaguinho, mas aquilo ali antes ele fazia umas 3 ou 4 vezes na partida. Tirando aquele passe que ele deu para Tiaguinho, o que é que João Pedro fez no jogo de sábado? João Foi o que Pedro João faz Pedro três fez. jogos O que foi que João João Pedro Pedro fez, Maurício, no jogo contra o Maguari? Eu estava que lá. não chuta Nada. uma bola gol, ele não chuta. Nada. Constantemente depois de renovar, né? Eu não vou nem entrar nesse método, mas realmente tem caído de produção. Então, veja, o time da gente é um time extremamente limitado, que precisa estar todo mundo jogando no seu máximo. Se tem 2 jogadores que não estão jogando no máximo, quebra o time. E sábado, muitos jogadores não deram o máximo. Entendeu? Não deram o máximo. Não estou falando, porque faltou raça, não. Faltou empenho tático, como o treinador falou. Faltou coragem, faltou capacidade técnica, faltou acreditar mais. Parece que o time respeitou demais o esporte. Entendeu? Colapsou, Santa Cruz colapsou. Todos os esquemas. E muito por conta daquela máxima que existe no futebol. Clássico se ganha no detalhe. E os detalhes fizeram toda a diferença. A falha de Rock Kennedy, o gol perdido por Tiaguinho, que não pode perder, mas Tiaguinho, vai perder, infelizmente. Infelizmente, a gente sabe que Tiaguinho é um perdedor de gol nato. Né? É muito complicado, é muito complicado. Essa bola que Tiaguinho teve a chance de tocar para dentro da área e não tinha centroavante. Erro de Itamar, né? As mudanças que foram feitas no intervalo por conta do gol safado que a gente levou e que não surtiram efeito. Então, meu velho, é complicado. Ô, Matheus, se me permite, eu queria trazer uma questão aqui, tanto para a gente quanto para o pessoal que está acompanhando a live. Se para vocês esse time já chegou no teto. Chegou no teto e caiu. Chegou no teto e caiu Porque já. a gente falava muito na temporada passada, né, em relação ao time que bateu no teto ali fisicamente, tecnicamente, e ali não tinha mais o que extrair. Então, assim, às vezes me parece um pouco isso também. Até em relação à variação tática, através das peças que tem, Itamar não está conseguindo, porque não tem peças que você esperava que fossem render, mas que não renderam. E um Rafinha é um exemplo. Até dias atrás aí estava acima do peso. Matheus Melo que realmente não mostra para que veio. Você vê também a questão dos pontas aí, que nenhum. Se você Vini Moura, Esquilo e Jonathan Ribeiro não conseguiram ainda mostrar. Então, às vezes, a sensação que me passa é isso, que o time está no limite dele ali. Esse limite não é o suficiente para suprir realmente a necessidade que a gente tem no momento. Então, assim, eu fico pensando muito de onde é que vai tirar. Eu, por exemplo, o Lucas Siqueira, para mim, não é titular nesse time, mas quem é que vai entrar no lugar do Lucas Siqueira? Quem é o outro volante que a gente tem no elenco aí para entrar no lugar dele? É botar Matheus Melo jogando segundo volante? Não, para efeito de Qual campeonato seria a outra pernambucano, peça? veja, para efeito de campeonato pernambucano, você tem toda a razão, não tem. Mas eu já estou olhando Série D, entendeu? Série D, vão vir jogadores aí, estão sendo anunciados, e eu acho que vai ter uma lista aí de jogadores que não vão ser mais aproveitados, entendeu? Agora, veja, você falou do teto, mas assim, eu ficaria conformado, Flávio, se chegasse no teto e o Santa Cruz bateu o teto dele. Mas assim, o Santa Cruz já rendeu melhor do que vem rendendo nas últimas 2 partidas. Entendeu? Então não é o teto, é alguma coisa que está acontecendo. Não sei se não sei. Mas não é. Tu tá entendendo o que eu estou dizendo? Porque não é o teto. Porque, veja, o Santa Cruz pode jogar melhor do que jogou contra o Sport. Então não é teto. Teto, se ele jogasse uma partida no limite dele e perdesse para o Sport. Aí era o teto dele.
mas ele não jogou a melhor partida que ele jogou esse ano. Entendeu? Por uma série de razões. Algumas a gente conhece, outras a gente desconhece, mas por uma série de razões. Então, eu não acho que seja o teto, entendeu? Eu acho que aconteceu. Maurício foi muito feliz, porque a gente está falando muitas coisas assim, mas veja, o gol que Rock Kennedy levou foi impactante. Foi impactante, porque até então só teve uma jogada de perigo do Sport e foi uma bola chutada por Paciência que o goleiro defendeu. No mais, o Sport só ficou rodeando ali, rodeando, muito parecido com o jogo no Arruda. Depois que ele fez o gol, o jogo ficou um pouco mais solto, e mesmo assim, no final do primeiro tempo, nos deu, pelo menos a mim, deu uma tranquilidade, porque o Santa Cruz começou a atacar o Sport. Além daquela bola de Thiaguinho, teve 2 bolas de Thiaguinho, na verdade. Ralf de Carvalho, isso. Toma uma água aí, pelo amor de Deus. Tá foda. Entendeu? Então, assim, eu acho que não é uma questão do teto. A questão do teto, se a gente tivesse jogado bem contra o Sport e não tivesse ganho do Sport. Mas a gente não jogou bem, a gente não rendeu o que cada jogador poderia render. E que já demonstrou isso. Se a gente tivesse jogado 70% daquilo que a gente já demonstrou nesse ano, teria sido muito melhor do que foi ontem. Santa Cruz não entrou em campo ontem. Isso tem um motivo. Do mesmo jeito que a gente estuda o adversário estuda o Santa Cruz, pô. Sim. Entendeu? O que é que o adversário tem que fazer, André? Se eu sou o adversário do Santa Cruz, assim, bem básico, marca Thiaguinho e João Pedro. Prio. Dobra a marcação na lateral ali. Entendeu? É previsível. É muito previsível o time. Olha. Não Aí muda. É por isso que eu estou dizendo. É um desafio para Tio Chico esse jogo de sábado. É um desafio talvez maior da carreira dele. Você vê no primeiro tempo que diversas vezes, diversas não, porque não foram muitas, mas nas vezes que o Santa Cruz tentava usar Thiaguinho como válvula de escape, ele estava em posição de impedimento. Por quê? Isso com certeza foi treinado. Ele sofreu uns 3 ou 4 impedimentos no primeiro tempo. Porque a defesa do Sport estava ligada nele. Vini Moura, inútil em campo. A gente só tinha Thiaguinho como válvula de escape. Aí fica muito fácil, fica muito previsível. Então, até por isso também que o que eu falei em relação ao teto não é só em relação ao que pode entregar, mas em relação àquilo que a gente tem para fazer algo diferente. Assim, Flávio, eu acho que essa questão do teto passa muito por isso que Mauro falou. Eu acho que Itamar inovou naquele jogo contra o Náutico, deu um resultado dentro de campo, ele continuou utilizando aquele esquema, mas é como o Mauro falou, tá todo mundo enxergando, tá todo mundo vendo o que está sendo feito. Precisa mudar. Tem um outro lado também, né? Tem um outro lado também. O outro lado tem muita qualidade. Ele falou, até na entrevista que a gente colocou, foi perguntado, tem que trazer algo novo? Ele falou, novo é colocar em prática aquilo que a gente já vem fazendo. Não, eu discordo, Itamar. Você está jogando contra um adversário, você não está jogando contra o vento. O adversário, ele também tem uma mudança tática de acordo com o que vê o time jogando em campo. Então, a gente sempre elogia o Itamar aqui, que ele é um cara que vê jogos dos outros times, está sempre estudando. E você vai jogar de uma mesma forma contra todo mundo? Você que está sempre observando os outros times jogar? Não faz sentido, né? Precisa mudar. Então, essa mudança passa por quê? Pelo quê? Por mudança de peças, por mudança de esquema de jogo. Tem que mudar o esquema. Agora, como o André falou, e Flávio também, nesse jogo a gente vai precisar propor jogo. Quem vai precisar propor o jogo? No Arruda, você perder de 1, ou perder de 2, ou perder de 3, no final das contas o resultado vai ser o mesmo. Porque a gente não pode ter um futebol reativo no Arruda. Aí a gente não tem mais esse direito. A gente tinha esse direito no jogo na Ilha do Retiro. E um grande erro que aconteceu foi tentarmos voltar para o segundo tempo abertos, ofensivamente. Esse, para mim, foi o erro fulcral da partida. Porque a gente leva o gol numa falha de Rock Kennedy,
No segundo tempo, a gente volta com Galhardo, que não tem condição de jogo. A gente volta com Matheus Melo, inoperante, totalmente aberto. O time no segundo tempo foi uma bagunça, uma desorganização total. E aí, meu amigo, aí foi o que foi. A gente levou um gol no segundo tempo, mas precisamos dar graças a Deus, foi um só. Só rapidinho, em relação a esse comentário teu, acho que foi cirúrgico que tu falou aí agora, porque eu tava vendo o jogo e eu até ia falar no Twitter, ia postar assim, vou deixar quieto porque o Twitter tá inflamado, o povo tá tudo a flor da pele, aí qualquer coisinha que eu evitei, mas eu acho que é exatamente isso. E na hora eu fiquei pensando assim, caramba, tem o jogo da volta, tem mais 90 minutos no Arruda, o jogo tá 1-0 só, você tem aí todo o segundo tempo, não tem necessidade de você se expor para buscar um empate de qualquer jeito. Não que você vai ficar lá atrás, só esperando, só esperando, só esperando. Não, mas não precisa você se expor de qualquer jeito, não precisa você atacar de qualquer jeito, porque eu garanto a você que 1-0 naquele momento ali era perigoso até mais para o esporte, porque o esporte, a tendência era ir para cima para tentar fazer o segundo, para garantir um resultado mais tranquilo, confiável para o segundo jogo, e ia dar espaço também. Então, assim, eu acho que foi um erro também, né? No momento, assim, de você... Eu fico olhando as substituições que Itamar fez, caberiam mais você depois levar o segundo gol, que aí você está perdendo por 2-0, você aí vai tentar buscar, pelo menos, diminuir o placar ali, mas, assim, você com 1-0 já voltar com as mudanças, sabendo como os atletas vêm. Então, assim, é outro ponto que me preocupa, é a parte física desse time, porque eu não sinto segurança, não sei se é por falta de material, de maquinário, não sei o que é. Mas eu sempre me incomoda como esse time não rende fisicamente. E as peças que entram piorou. Não tem ninguém que saia do banco de reservas e entre com algo parecido ou próximo fisicamente dos titulares. E isso aí não é só sobre ritmo de jogo, só em relação a isso. A gente vê jogador entrando e com 2 carreiras tá cansado. 2, 3 carreiras ali tá cansado. Então, assim, é outro ponto, a parte física que tem me incomodado muito nesses jogos. E não é só a parte técnica do jogador, mas a parte física também, de Vini Moura, de Esquilo, jogador entrar e faz um lance ali, dá uma carreira, já não volta para marcar, já não tem a capacidade física de voltar para ajudar na marcação. Então, é um time também muito frágil fisicamente.